criança. Olá, a partir de agora você, mais uma vez, acompanha com a gente esta edição do Painel Regional. Hoje, quarta-feira, nós estamos ao vivo, sempre a partir da 1h30 da tarde. Segunda a sexta-feira, você confere e acompanha com a gente as personalidades da região, personalidades do país que passam aqui pelas nossas bancadas para, junto com você, discutir, debater, aprofundar os assuntos que fazem aqui a pauta, né, da nossa região metropolitana e os temas de interesse nacional também. Lembrando, temos sempre uma reprise também de segunda a sexta às 20 horas, né, 8 da noite. E nos finais de semana você tem sempre um encontro conosco às 3 da tarde no sábado e aos domingos às 17 horas, às 5 da tarde. Telefone sempre aberto para você entrar em contato conosco, ligar para cá, participar com a gente, 30 14 52 81. E o nosso espaço importante pelas redes sociais para você enviar aí a sua mensagem e participar também, facebook.com/painel regional TV, facebook.com/painel regional TV. Eu já vou aqui anunciando os participantes, né, com a gente aqui desta edição do Painel Regional, sempre conversando aqui o programa pelo lado esquerdo, a apresentação pela minha esquerda. Conosco o prefeito de Praia Grande, Alberto Mourão, do PSDB. Ao lado dele, o vereador Banha, Antônio Carlos Banha, do PMDB aqui de Santos. E à minha direita, o nosso Manuel Rogério, advogado, comentarista habitual aqui do Painel Regional, não é? Lembrando sempre que na abertura do programa, a gente aproveita para destacar os parceiros do nosso dia a dia, não é? Como é o caso do jornal Diário do Litoral, sempre com a gente aqui na abertura do Painel Regional, o DL que circula pela cidade, pela região, com esta manchete na capa, obra da Sabesp em Guarujá, ou obras da Sabesp, né, são investigadas, né? O Ministério Público investiga essa e mais outras duas do Estado, que somam 29 milhões de reais. Eu passo aqui ao prefeito, um exemplar do DL, que passa lá, por favor, ao vereador Banha também, Manuel Rogério também recebe aqui o seu exemplar desta quarta-feira do DL, e ainda do mesmo grupo de comunicação do Diário do Litoral, mais uma vez, aqui na abertura do painel a gente destaca a manchete do Gazeta de São Paulo, que circula na capital, em mais de 250 cidades, de chuva deixa 800 mil sem luz na capital. A tempestade atingiu a capital ontem, não é? E na noite de segunda-feira deixando 800 mil pessoas, 800 mil residências sem energia elétrica, de acordo com a Eletropaulo. Eu passo aqui ao prefeito Mourão, né, um exemplar do Gazeta, passa para mim na sequência ao vereador Banha e ao Manuel Rogério também, recebendo aqui o seu exemplar do Gazeta de São Paulo. E aproveito para cumprimentar aos participantes aqui desta edição do nosso painel regional. Prefeito Alberto Mourão de Praia Grande, mais uma vez com a gente aqui. Tudo bem, Mourão? Prazer recebê-lo. Boa tarde, Manel. Boa tarde, Edgar, Banha. É um prazer estar aqui com vocês, participando do programa, né? Estou à disposição para a gente conversar, bater um papo. Não aperta muito. Não, ninguém aperta ninguém. Aqui é um debate democrático, como a gente está acostumado a fazer, não é, meu caro vereador Antônio Carlos Banha? Prazer tê-lo a bordo mais uma vez. Tudo bem, irmão? Boa tarde, Boturão. Boa tarde aos telespectadores do Painel Regional. Boa tarde, muito especial a esse amigo, a esse irmão, onde praticamente começamos juntos na política. Logicamente, ele um pouco mais experiente, mas lembro do saudoso MDB, do PMDB, de Oswaldo Justo, de Mourão, Banha e outras pessoas que lá deram seu sangue, suor e lágrimas, e vejo uma honra muito grande. Não é qualquer político que consegue, por 4 ou 5 mandatos, 4 mandatos, ser prefeito da mesma cidade, da sua cidade, que abraçou, que amou, que agora completa 48 anos, uma cidade jovem, mas que tem mostrado para o estado de São Paulo, para o Brasil, como se administra, porque nada é por acaso, Boturão. Eu vou discutir ainda no dia de hoje essa migração, onde os municípios têm perdido demais população, principalmente no litoral. E nós vemos aqui Praia Grande caminhar no sentido contrário, ou seja, as pessoas procurando qualidade de vida, segurança, estabilidade, bons equipamentos, e mostra isso na migração de pessoas que foram morar em Praia Grande. Acho que mais de 28 mil pessoas já estão em Praia Grande, nesse último censo que se registrou. Então, parabéns, Mourão, mostra que você é uma pessoa correta, uma pessoa que tem identificação com a cidade, e hoje qualquer um na Baixada fala, é a Praia Grande, antes de Mourão e depois do Mourão. Uma saudação especial ao nosso doutor Manuel Rogério e à nossa querida Ione Furcal.
Muito bem, conosco o Painel Rogério, mais uma vez participando aqui desta edição do Painel Regional. Tudo bem, boa tarde, Rogério? Boa tarde, Boturão, boa tarde ao prefeito Mourão, ao vereador Banha, a Ione, e boa tarde especial aos nossos telespectadores. Muito bem, lembrando sempre, não é 3014-5281, telefone para você participar com a gente, aqui à disposição o prefeito Mourão, o Banha, o vereador, claro, o Manuel Rogério também para responder as suas dúvidas, também pelo facebook.com/Painel Regional TV. Lembrando, estamos em tempo real pelo site da TV Santa Cecília, Santa Portal. Você clica lá no ícone Painel Regional e confere online, né, o que se debate, o que se discute aqui no programa. E depois de encerrado, o Painel Regional vai para o YouTube e você rever como preferir os melhores momentos, na sua opinião, ou o programa por inteiro, não é? Conosco sempre também a companheira jornalista Ione Furukawa, atenta, não é, à sua participação pelas redes sociais, pelo telefone, a tudo que é produzido aqui pela nossa equipe. Olá, Ione, tudo bem? Olá, boa tarde, Boturão, boa tarde, vereador, prefeito, Manuel Rogério, boa tarde especial a você que está nos assistindo aí de casa. Eu já estou aqui logada no Facebook esperando a sua participação, suas dúvidas, críticas, sugestões, opinião para a nossa bancada aqui de hoje e também a nossa produção te espera através do telefone. Muito bem. Bom, temos uma série de assuntos para discutir, para debater aqui com o prefeito Mourão, né? Mas eu queria começar falando sobre um assunto que é desagradável, né? Mas a gente sempre bate nisso, né? Que infelizmente é um problema sério que aflige toda a região, o estado inteiro e o país, que é a questão da segurança pública, né? Tivemos aí problemas seríssimos com a segurança pública nas vias de acesso, especialmente a cidade de Praia Grande, a região toda, mas especialmente a cidade de Praia Grande, problemas de arrastões nas praias, assaltos, mortes, né? Assassinatos, enfim. E o Mourão deu declarações fortes, contundentes aí contra a segurança pública do Estado, à virada do ano, né? Coincidentemente, houve uma mudança do secretário de Segurança Pública do Estado, Fernando Grella deixou o cargo, assumiu Alexandre de Moraes e logo na sequência mudou também o comando da polícia aqui na nossa região metropolitana. Aldo Galeano deixou o cargo de delegado-geral e assumiu o delegado conhecido nosso aqui de carreira aqui na região metropolitana, conhecido de todos nós, Gaetano Virgílio. Mourão, queria que você fizesse então um balanço dessa questão toda, né, das críticas contundentes que você fez aí à segurança pública e, coincidentemente ou não, houve toda essa mudança que eu falei. Qual é a sua expectativa? O Banha está sempre muito atento também a essa questão da segurança pública. Acho que é um bom debate, né? É um bom debate. Eu acho que segurança, transporte e saúde está sempre na pauta, né? Da sociedade. É lógico que a segurança se aflora quando chega na temporada, porque os índices acabam aumentando, fatos aparecem, os meios de comunicação estão na Baixada nesse momento, né? Os nacionais e os estaduais, e isso acaba criando uma marola para fora da Baixada Santista. E acaba pautando essa discussão, mas não há dúvida que quando eu reclamei que não estava bem, até porque eu começo a ter que dividir a questão da segurança em duas partes nesse processo. Eu acho que existe uma coisa que o governo federal e os governos estaduais estão deixando a nível de país de discutir a questão da segurança. A gente só discute a segurança quando você tem uma revolta do crime organizado, que começa a tomar atitudes, manda fechar isso, manda fechar aquilo, aí todo mundo se une, vai lá, abafa a situação, e aí não se discute a segurança de forma sistêmica. O que está acontecendo? Por que nós chegamos nesse caos? Né? Quando ontem eu vi que, onde o Papa São Francisco teve num país, Sri Lanka, cara, quando o jornal falou assim, morreram 70 mil pessoas em 26 anos numa guerra civil, eu falei assim, 26 mil pessoas numa guerra civil em 26 anos. O Brasil morre quase 50 mil, mais 50 mil por ano. E eu já disse que nós morreu no Brasil quase 2 milhões de pessoas em 20 e poucos anos. Então nós temos uma guerra civil no país anual. E ninguém acorda para este processo de discussão. Existe o que nós abraçamos como forma de viver, quer dizer, a hierarquia da família acabou, a hierarquia da educação acabou e a hierarquia do respeito ao poder público acabou. Os três pilares que sustentam uma sociedade organizada, um Estado de Direito, foi para o vinagre. Ou a gente reestrutura isso, ou nós vamos estar sempre apagando incêndio. E apagar incêndio, para mim, é cada vez mais realmente defetivo e achar que a pressão que é esta ostensividade resolve o problema da segurança. Nós temos que resolver. Então, eu gostaria que a gente, primeiro, quando eu falo de reclamei, é que a gente tivesse a distribuição igualitária do efetivo pela Baixada Santista. Não podemos ter cidades novas, que o próprio Boia falou agora, que crescem, né?
E as outras cidades não crescem a população e acabam recebendo proporcionalmente, quando se distribui efetivo, mais efetivo. Você vai criando uma discrepância e automaticamente você vai criando problemas para aquela sociedade. Então, é esta coisa que nós estamos... Depois, a gente sabe muito bem como é que está a questão do tráfico, como é que está a questão do crime organizado. Então, são populações... A arma não é fabricada na cidade de Praia Grande ou na cidade da Baixada. Ela é fabricada lá fora, né? E que ela chega pela fronteira. Ou se une para evitar que ela chegue aqui. Depois que chegou aqui, é tentar enxugar o gelo. A droga também não é... Ninguém planta cocaína na minha cidade, na periferia. Ela chegou pela fronteira. Ou se une nesse processo, né? E parem de discutir, de um atacar o outro e fala, basta, nós vamos enfrentar isso, né? E parece que a gente é um país de monodiscurso, para fazer uma aparição com monoeconomia. É assim, o único tema que vale é a questão econômica. A gente passa, abre jornal, abre tudo. E eu ainda pensei ontem, quando pensei nessa situação dessa matéria do Papa. Cara, pauta um dia, morreu 20 caras, pauta. Pronto, aí esquece. Semana, coisa de 20, 30 dias, saiu uma matéria sobre o número de mortes que aconteceu no país. Ficou esquecido ali. Aquilo tem que ser uma pauta para ser lembrada todos os dias, até os governos estaduais, federais sentarem e pararem de pensar que são partidos e que são governantes. E que tem que enfrentar esta questão, discutir esta coisa e não achando o culpado. Existe um problema, existe uma coisa, algo não está funcionando no seio dessa sociedade, como nós estruturamos ela. E também discutir meios. E aí cabe a cada estado suprir de meios. A gente tem que suprir os meios de forma igualitária. Nós temos que tratar fora do campo político, também partidário. E sim, que existe um cidadão proporcional que tem que receber de volta para a sua cidade aquilo que ele pagou de impostos, meios de serviço público adequado. É isso que eu quero defender, entendeu? Agora, a gente tinha que gastar 3, 4 programas para se descer lá nos detalhes dessa questão da segurança. Muito bem. Boia sempre atento a esse tema. O Rogério também ficou aí à vontade para discutir. Mais uma vez aqui, discutir o assunto que a gente tenta sempre aprofundar aqui no painel. O Mourão, até pela sua experiência como deputado federal, antenado nas coisas do Brasil e principalmente com esse know-how que tem de Baixada Santista, pode analisar alguns dados, alguns detalhes e até as necessidades que ele sente como administrador, porque a gente não pode excluir de determinado tema, eximir de responsabilidade, porque segurança é obrigação do Estado. O Estado, as cidades cresceram vertiginosamente. Hoje nós temos quase 651 municípios no estado de São Paulo. E eu fiz um levantamento, Mourão, há 4 anos atrás, e mostrava para o governador Alckmin, naquela oportunidade, já não era o Grela, era um outro secretário de segurança, acho que era Antônio Ferreira Pinto. Eu falava para ele o seguinte, que tinha os dados e os números levantados do efetivo da Polícia Militar, Polícia Civil, que para igualar Franco Montoro, há 34 anos atrás, ou seja, o mesmo efetivo ainda tinha um déficit de 6 mil homens entre Polícia Civil e Polícia Militar. Então, há a discrepância, como você diz, já dentro do próprio Estado, com relação a igualitar os procedimentos ou trazer reforço para a Polícia Civil, para a Polícia Militar. Eu não conheço uma cidade da Baixada Santista que não reclame a falta de efetivo. Uns falam entre os dentes, outros são mais claros, outros menos, outros com medo de retaliação por parte da caneta do governador ou da caneta do próprio prefeito. Fica preso a verbas do DAD ou fica preso a outras práticas de trazer recursos. E como você falou, se a gente somar a criminalidade, a bandidagem, o tráfico de entorpecentes, mercancia de droga e os acidentes de trânsito, Aí dá 100 mil. é uma guerra. É uma guerra do Vietnã. É uma guerra assustadora e isso tem que ter um fim. Esse não é um problema do PSDB, esse não é um problema do PMDB, do PT, é um problema de todos nós, já nasce de dentro da casa da gente.
Nós não podemos transferir a educação dos nossos filhos para os professores da sala de aula. E nem muito menos criar professores que não tenham o dom e aptidão de estarem integrados nessa cadeia de união. De estarem integrados entre família, escola, poder, religião, saúde, educação. Tudo isso faz parte desse contexto de vivenda, de conviver. Agora, o que a gente vê? Olha, o pai tem que trabalhar, a mãe trabalha, deixa na creche, o professor tem que cuidar. Aí depois a polícia não tem efetivo. O prefeito, que diga-se de passagem, é uma das prefeituras que mais investe em segurança pública. Eu tenho dados e levantamentos da Praia Grande. É a prefeitura, é a cidade mais jovem da Baixada Santista, 48 anos. Nós já temos cidades aqui prontas. E, olha, é difícil, hein? Difícil porque por todos os policiais civis e militares que conheço, onde diziam que o crime começava na Praia Grande e terminava na Praia Grande. Não é bem assim, são 23 quilômetros de praia. Você tem um efetivo, como bem disse o prefeito Mourão, fora os investimentos de aluguel para as delegacias da Polícia Civil, carros que são comprados com o dinheiro da prefeitura, investimento maciço, se não é a melhor, é uma das melhores secretarias, uma das melhores pastas de segurança municipal da Baixada, com canil, com guardas armados, com a sua... capitaneados e orientados por coronéis reformados e experientes, grandes profissionais na área da segurança. E a gente vê como é que é essa distribuição, como é que se dá essa distribuição de recurso, de efetivo. Então você investe em segurança, que é dever e obrigação do Estado, e o dinheiro não estica, ele não cria. O dinheiro da Praia Grande, na edição da região, é fêmea, ele não fica criando, não. Ele tem que ter uma dotação e um planejamento daquilo que ele vai investir. Ele já tem uma infraestrutura maciça para tomar conta. Ele tem escola e tem policlínica e agora, recentemente, teve aquelas brigas que participei perto do Mourão, com Santa Casa fechando, abrindo. Tem lá o Irmanduce hoje e outros projetos que o Mourão tem na área da saúde. Então isso tranquilizou, porque o custo de vida também influencia. E é um peso grande hoje no bolso do trabalhador. E eu me lembro, Mourão, quando você sentou à mesa com Michel Temer, eu estive lá naquela oportunidade, acho que foi a maior jogada política. E quando se une e quando se quer, se chega a um denominador comum, foi o PAC, assinado com Michel Temer, dos 700, onde 700 milhões de pessoas, incluindo a Baixada, nós pegamos lá uma cifra muito grande participando do PAC, e você, muito rápido, falou assim, não podemos ficar esperando o VLT se há 20 anos nós estamos parados aqui no desenvolvimento das cidades todas. Se fizermos um traçado do BRT, logicamente teremos mais concentração de renda, distribuição de riqueza, porque essas pessoas trabalham em outras cidades, levam recursos para as suas cidades. E esse BRT tão almejado, e você conseguiu logo de frouxo o atendimento do Temer e na época da ministra Belchior, a gente vê que Santos, na mobilidade, transporte, saúde e segurança, Santos, quando eu digo Santos, é a região da costa da Mata Atlântica, é toda essa baixada que sustenta a todo o desenvolvimento. Nós captamos todos os problemas das 29 regiões. Logicamente, se distribuir, se equilibrar essa balança, você vai ter condição de ter um planejamento e, ao final desse planejamento, da qualidade de vida e a segurança e a saúde que tanto teu povo almeja e cobra, que o maior dirigente, aquele que sente o calor da panela, é quem administra a cidade. Você acredita na municipalização desses serviços nos próximos anos? Não acredito. Eu acho que ele já está acontecendo, né, de forma indireta, infelizmente, até porque os municípios acabam tendo que criar guardas municipais sem ter recursos, os municípios acabam fazendo outras ações de segurança preventivas e na área da saúde acabou absorvendo até obrigações da questão hospitalar. Por quê? A Constituição de 88, né, acabou criando essa brecha, só que gradativamente, de 88 para cá, nós vamos perdendo recursos, os municípios.
E os estados vêm se recuando e deixando, por quê? Porque a primeira porta que você encontra é da Câmara e da Prefeito. Ninguém consegue falar com o secretário de Estado e o governador e o presidente da República. Como o Montoro dizia, o cara mora na cidade. Eu vou na padaria, vou no açougue, eu vou no cabeleireiro, eu vou em qualquer lugar da cidade para fazer as minhas necessidades pessoais. E ali eu vou confrontar com o cidadão que vai reclamar do seu pedido. Eu queria aproveitar o gancho, para ver se a gente termina essa questão da segurança, para dizer o seguinte: outro dia eu recebi uma reclamação de uma pessoa, quando eu inaugurei a urbanização de um equipamento. Prefeito, não precisa fazer praça, precisa cuidar mais da segurança. Quer dizer, mais uma vez o prefeito recebe a reclamação. E eu contesto isso e contestei por quê? Porque segurança não é só policiamento, são ações diversificadas. Por isso que eu falei que a gente levaria muito tempo para discutir. Por exemplo, nós estamos remodelando as lâmpadas de 75 watts, vão passar para 150. São 320 quilômetros de rua. Eu estou trocando 320 quilômetros de ruas, vão ficar prontas até esse mês de abril. Mais da metade da cidade, 70% da cidade vai ser 150 watts, aumentando a clareza para que o policial, na hora que faz o patrulhamento, enxerga de longe e o cidadão consiga melhorar com tranquilidade. Na orla marítima toda, na via expressa, iluminação total. Isso é investimento em segurança, não é porque eu quero iluminar, eu sei onde eu estou querendo chegar. É investimento em segurança, urbanismo. Vou dar 2 exemplos para quem mora na cidade entender. Quando eu retornei à prefeitura, em 2013, eu tinha acabado a construção de um espaço, que era uma pista de skate, com locais ali para pessoal de lazer, na região do Quietude. Retorno 4 anos, aquilo abandonado, a pista de skate destruída e só pessoas usando droga e tráfico ali. O que fizemos? Discutimos um projeto de restauração e reformulação daquilo. Hoje é um espaço de eventos. Sumiu, a comunidade está alegre, por quê? Há fluxo de gente. É o que eu falo assim, o cidadão está tomando conta dele. Acabamos de fazer a mesma coisa na praia. E eu escutei de um capitão da PM, que mora e que as famílias que moram naquele bairro, naquele entorno. Fala, prefeito, na reunião da semana passada, depois que o senhor foi lá, fez aquela reforma naquele equipamento, isso na praia, e as famílias puderam voltar para lá com suas crianças de 2 ou 3, 4 anos, os traficantes sumiram de lá. Isso é importante. E isso então, iluminação, urbanismo, pavimentação, criar condições de acesso ao cidadão é investimento da segurança. Educação é investimento da segurança. E eu tenho prova maior. Eu acabei de interferir e pedir a ajuda da polícia porque eles não querem que nem você faça a manutenção de praças. Eu entrei num conjunto habitacional que a gente fez. Primeira coisa que eu não cheguei, aportei, desci do carro, que eu fui inaugurar a unidade de saúde lá. Eu perguntei para o secretário, por que aquelas 4 praças estavam abandonadas? Ele virou para mim e falou assim, o pessoal não quis, o pessoal, né? O pessoal já sabe o que é. Falou que não queria que desse a manutenção, porque é melhor estragado. A gente já sabe o que é. Promiscuidade gera violência ou gera oportunidade de fazer o tráfico. Eu falei assim, não, nós vamos lá. E quantas vezes tiver que destruir, quantas vezes não construir. Alguém tem que vencer essa batalha. Vamos aproveitar. Agora, o que eu quero? Eu quero garantia de polícia para isso. Porque se não ouvir o policial que vai lá, afasta e ainda faz, e refaz. Aí não dá, né? Muito bem, vamos aproveitar para fazer um rápido intervalo. A gente volta em instantes, né, na sequência do painel regional, com o prefeito Mourão, Banha, Manuel Rogério também, né, e a participação dos telespectadores. Estamos de volta com o segundo bloco desta edição do painel regional. Não é com prazer recebendo o prefeito de Praia Grande, Alberto Mourão, do PSDB, à minha esquerda aqui, com ele o vereador Banha, do PMDB, aqui de Santos, Manuel Rogério, nosso comentarista habitual, e o Ione Furukawa, aqui à minha direita. Não é? Lembrando sempre o telefone, à vontade para você participar com a gente, 30 14 52 81, e o nosso espaço pelas redes sociais, facebook.com/painel regional TV. Nosso Manuel Rogério fica à vontade agora também para questionar o prefeito, para comentar o que já foi dito. Fica à vontade, Eu Rogério. queria comentar a respeito da segurança. Eu tirei algumas coisas aqui, por exemplo, o prefeito Mourão falou de ações contra a criminalidade, ações de segurança voltadas à segurança pública. O vereador Banha falou que segurança pública é um dever do Estado.
Banha, o ministro da Justiça está querendo mudar isso. O governo federal já estuda caminhamento de uma emenda constitucional para que a União também passe a ter essa responsabilidade. Eu não sei se isso vai solucionar o problema da segurança pública. Eu acho que o problema da segurança pública não é lei, e sim ações, como disse o prefeito Mourão. A segurança pública, ela tem um nascedouro. A criminalidade, ela nasce de alguma coisa. O Mourão exemplificou, se ele tem uma praça onde o aparelho público está jogado, não tem uma manutenção, aquilo dá um aspecto de abandono, o que atrai? Atrai a população, atrai aqueles chefes de família com as suas crianças? Não, atrai a criminalidade, que eles querem é isso mesmo. Então é uma ação contínua que você tem que fazer e tem que ter uma vontade política. Por quê? Se não tiver a repressão, se não tiver inteligência e se não tiver ação das polícias, coordenadamente da polícia civil, da polícia militar, do fórum, quando eu digo fórum, eu digo o judiciário, o Ministério Público e todos em ação coordenada e falar assim, vamos se unir e vamos combater a criminalidade. Porque o que não pode é a polícia prender um e em seguida a justiça soltar. Mudar os valores. Quando um bandido mata alguém, é normal. Hoje, quando o policial acontece numa ação de repressão, matar, por exemplo, um bandido, já é matéria do Fantástico. O policial deu um tiro com fuzil. Não estou falando que ele está certo, mas eu estou falando que é muito sensacionalismo contra a polícia e, por outro lado, quando tem uma ação criminosa, já virou uma coisa normal. Então, eu penso que o Brasil tinha que voltar. Os Estados Unidos, contra o terror, ele adotou medidas de exceções. Ah, mas isso é inconstitucional? Até tribunal de exceção tem. É inconstitucional? É inconstitucional. A nossa Constituição fala, tem que ter o juiz natural. Então vamos mudar isso. Eu acho que vale a pena, porque a população não aguenta mais a criminalidade levar vantagem em tudo. Desculpa, doutor, só uma interferência. O item 1 da Constituição, o artigo 1, se o governo, seja federal, estadual, municipal, ele tem que garantir o direito de ir e vir. Ele está imbuído isso. Não dá para tirar isso da Secretaria de Segurança Pública, nem do governo do Estado, nem do governo do município. Agora, quando o ministro da Justiça fala que vai... A hierarquia das leis, como é que é? Constituição, lei federal, lei estadual, lei municipal. Tem que ser de cima para baixo e num viés de combate ao crime organizado, o comando das fronteiras. Como disse Mourão, a arma vem de fora, a cocaína vem de fora. O crack é feito aqui. Mas matéria-prima não. Matéria-prima vem de fora. Então você tem que ter um sistema de inteligência, de paciência, de investimento. E olha, parabéns, Mourão, porque você é um dos poucos administradores que a gente vê visionários que diz, segurança não é custeio, é investimento. E você tem investido bastante na Praia Grande, eu quero cumprimentá-lo aqui. Investimento e muito trabalho também, tem que trabalhar. Muito bem. Ione Furukawa, participações aí, tem muita gente entrando em contato com a gente. Segurança vai ter bastante reclamação. Tem muita gente. A primeira foi a Iane Marina Ferreira, do Jardim Real, em Praia Grande. Prefeito, ontem por volta das 8h30 da noite, meu amigo estava passando pelo Samambaia, sentido Boqueirão, e passou pela lateral do viaduto novo. Estava com o semáforo apagado, sem qualquer sinalização. Ele, na mão dele, seguiu. Veio um Uno branco por baixo do viaduto, sentido Kennedy, e colidiu com meu amigo que estava de moto. Claro que o motorista estava errado, pois a mão não era sua. Mas a culpa maior é da nossa cidade. Semáforo em cruzamento totalmente apagado. E cadê os amarelinhos para fazer a sinalização correta do local? Praia Grande está um caos. Graças a Deus, meu amigo está bem. Espero que não precise acontecer o pior para este problema ser resolvido. Muito bem, prefeito, fica à vontade. Bom, eu primeiro não vou contar que está um caos, porque se tivesse um caos total, então imagine se Praia Grande tiver um caos, como estarão todas as cidades e as outras cidades, né? Ela precisa passar um pouquinho em cada cidade para ela saber o que é caos. Esse é o problema a gente não consegue discutir os problemas do país, bom, eu vou voltar ao meu tema inicial, atacando as pessoas, entendeu? E sim, separando as ações, né? Então ela precisa andar um pouquinho mais na cidade para não dizer que existe um caos total. E dizer que esse farol, mais uma vez, é uma obra do Estado, foi colocado um farol embaixo da Padre Manuel da Nóbrega,
porque eles não terminaram a obra e este farol foi uma luta, porque eles exigiam que se colocasse farol lá e eles desligaram o farol porque estão terminando a obra. Então ela precisa também olhar isso. Os nossos faróis no entorno da cidade não estão desligados. Até porque não teria sentido você deixar um farol de cruzamento desligado. Mourão, com relação rapidamente só à questão da Guarda Municipal, eu tenho a impressão que você foi o único prefeito que armou a Guarda Municipal das cidades aqui da região, né? Não tem nenhum outro que tenha tomado essa mesma medida, né? Nós conseguimos na época lá... Eu queria saber o seguinte, o que é que melhorou, não melhorou, enfim, o resultado... mais garantia para o guarda municipal trabalhar, porque ele se sente mais seguro, é óbvio, como é que ele vai agir, né? Essa semana ainda, no calçadão, nós armamos os guardas com aquela pistola... Taser. Elétrica, né? E o cidadão, ele foi abordar, o guarda municipal foi abordar ele no calçadão, porque estava uma briga entre dois lá, e aí o outro puxou a faca para parte de cima do guarda. O guarda pegou e puf! Ele caiu no chão na hora. Quer dizer, não precisou usar uma pistola com bala, mas controlou o cara que podia ter dado uma facada nele. Então você tem que dar ferramentas para ele, porque na mão sozinho não vai segurar o cara. Ninguém dá segurança se não se sentir Então, seguro. a Guarda hoje jeito. tem equipamento suficiente para tudo, né? Nós estamos colocando, a partir desse primeiro semestre, 105 câmeras OCR. Eu ia falar, as câmeras de monitoramento também foi a ideia inicial aqui na região. Nós estamos reformando o nosso CCO novo, Você. o CCO fica pronto dentro de 60 dias, o novo CCO, a reformulação, a reforma, colocando 105 câmeras OCR para reduzir o indicadores de furto e roubo de automóveis, porque isso aqui vai ajudar bastante, que é a identificação das chapas de carros furtados e roubados que se encontram na cidade ou que estão saindo fora da cidade, e ampliar o número de câmeras. Quer dizer, nós estamos fazendo além do que nós tínhamos obrigação. Mas, ô Mourão, a gente vê aí a insatisfação, você acabou de dizer, que cada um se pinta lá o seu retrato, fala, olha, o cara confunde serviço pontual com ações coletivas. Caos foi aqui, ó, chuva deixa 800 mil pessoas em São Paulo sem luz. Isso é um caos. Agora, o que há de se esperar dessa nova Praia Grande, dessa jovem Praia Grande? A gente está vendo, eu tenho acompanhado o seu trabalho junto ao nosso querido Michel Temer, junto ao governo federal, junto ao governo do estado. Aeroporto, todo mundo deu sinal, mas eu estou vendo que você está bem adiantado na questão do aeroporto civil. Eu tenho visto muitos investidores querendo aportar com shoppings dentro da própria Praia Grande. Mudou. O que mudou Praia Grande? Tem mudado na concepção da vida das pessoas que convivem na Baixada. Qual é esse ovo de Colombo que você descobriu que traz aí uma migração? Porque as cidades têm perdido muito munícipe devido ao alto custo de vida, e Praia Grande tem mostrado o inverso, mostrado crescimento, mostrado evolução em vários quesitos. O que a gente pode esperar para essa jovem Praia Grande que comemora aniversário? Dá um furo para nós aí do que você vai lançar aí nessa próxima dia. A cidade tem conseguido acompanhar em alguns momentos e se antecipar às questões da infraestrutura, por isso que ela tem sido alvo de mudança de pessoas para essa cidade. Por exemplo, na área da educação, todos os colégios, 65 colégios, já estão em construção de 17 nesse governo. Então nós vamos ter, ao fim desse governo, 80 e tantos colégios na cidade, todos com lousa branca e digital. Todos os equipamentos com tablet na sala de aula, toda a condição de aula adequada. Estou criando 19 mil vagas só nesses 4 anos, onde dessas aí 6 mil são de creche. 6 mil de creche. Acabei de entregar um colégio hoje e entrego mais 7 colégios até o fim do ano, novos. Até este fim de ano, e depois, 2016, eu pretendo entregar mais 7 colégios com os que já entreguei. Unidade de saúde tem? Unidade de saúde, eu estou com 7 unidades em construção, uma que vai substituir a Caiçara, que vai aumentar o número de equipes. Naquela região da Caiçara e Maracanã, nós temos 3 equipes de saúde da família, vão passar a ser 8 equipes. Nós aumentamos 33 equipes nesses 2 anos, agora eu preciso de espaço físico, estou construindo mais 6 unidades novas e vou ampliar 24 equipes, porque eu acredito na saúde preventiva. Não acredito que pronto-socorro seja a solução, e não é solução. Prevenir as doenças é a melhor maneira para tornar o cidadão melhor, com saúde melhor lá na frente, e automaticamente ter qualidade de vida. Quando quem está
porta de se aposentar, que ele quer aproveitar um parte da sua vida, ele começa a ficar dependente de estar toda hora no médico, porque não, ficou hipertenso, ficou diabético, ficou com problemas coronários, ficou com todo tipo de doenças que não podiam ser prevenidas se você fizer o tratamento básico. Então, esta é a filosofia, não é enganar a sociedade, fazer a sociedade. E isto é duro, porque às vezes o cara não entende. Ele acha que o bonito é um pronto-socorro. É para que você tenha ali uma emergência. No mundo todo, 15% das consultas provocadas no sistema de saúde são de emergência. O resto tinha que ser de consulta básica. Só que a gente inverteu hoje. Nós temos 60% de emergência e 40% da básica. É por isso que cada vez mais estoca mais gente procurando leito. O Canadá fechou o hospital porque não tinha paciente. Por que fechou? Porque investiu na saúde da família maciçamente. Se o Canadá, França, Inglaterra, os países desenvolvidos investiram na saúde da família, por que o Brasil vai andar na contramão da história? Sem contar os não pode andar. Os complexos esportivos que você criou lá. Só que o governante tem que ter coragem de fazer isso e falar isso. Tem que ter coragem. Por quê? É verdade. Porque eu não quero passar para a história da cidade como aquele cara que não investiu corretamente os recursos da saúde. E esta é a dinâmica. Investir corretamente no sentido efetivo de estar praticando política pública para gerações futuras, para ter de forma correta. Agora, não quer dizer que você não tenha que ter o serviço de emergência, que não tem. Então, nós estamos lá trabalhando para fazer um centro de especialidade do idoso, um novo centro de recuperação de fisioterapias. Estamos trabalhando para a construção de um hospital neonatal, já estamos conversando com o governo federal, um hospital materno-infantil, mais um, com 100 leitos, e reestruturando a rede de especialidade, conversando com o Arthur Quioro para a questão de a gente aumentar o número de especialistas na cidade. Com esse programa novo, o governo federal vai introduzir, trazendo mais profissionais de especialistas. Estamos tratando disso. Então, a gente tem acompanhado essa situação. Nas áreas de infraestrutura, nós estamos lançando 4.000 casas. Estou com 1.200 casas em construção e estou com os desenhos feitos de 2.800 de processo de liberação ambiental para Minha Casa Minha Vida, até R$150. Lógico, vai seguir critérios lógicos. Enfim. Vamos aproveitar e fazer mais um intervalo. Já voltamos na sequência aqui com o prefeito Mourão de Praia Grande, com o Banha, Manuel Rogério. As perguntas aqui dos telespectadores na voz da Ione Furukawa também. Já. Muito bem, de volta aqui com o nosso painel regional, recebendo Alberto Mourão, prefeito de Praia Grande, do PSDB, ao lado dele o vereador Banha, do PMDB aqui de Santos. Conosco também o companheiro Manuel Rogério, advogado, comentarista habitual nosso aqui do painel, a Ione Furukawa com as participações dos telespectadores. A gente vai tentando intercalar aqui, né? Pergunta telespectadores, comentários do Mourão, do Manuel Rogério, do Banha também. Pois não, Ione? Pergunta do Eroni na Vila Tupi. Prefeito, você é o melhor prefeito da Baixada. Moro em Praia Grande há 50 anos e por isso te dou parabéns. Pergunto agora o que pode ser feito pela Praça do Índio. É urbanização. Essa praça é aquela da Tupiri. Está dentro das 34 praças que vão sofrer reurbanização. De acordo com... Eu até, nessa pedido para a Secretaria de Serviços Públicos, eu pedi que mais ainda para ela, que consultasse a comunidade. A gente tem que fazer os equipamentos que eles vão usar. Porque a partir do momento que você faz o equipamento, e eu falo muito para os vereadores isso também, não adianta você pedir para mim fazer um X equipamento ali que você pensa que é bonitinho, mas eu quero saber se o cidadão vai usar. Por quê? Porque aí ele ocupa o espaço. Porque ele vai com a família, na hora que ele vai com a família para essa praça, ele começa a frequentar, ele afugenta os caras que querem fazer coisa errada lá. Então, diga para ela que vai arrumar essa praça. Diga você. Ela está urbanizada, mas nós queremos reorganizar ela para que, mas de acordo com os interesses que é maior daquelas famílias que estão no entorno dela. Mais alguém por aí, Ione? Pois não. Mas sim, Uriel Vilas Boas. Prefeito Mourão, o aglomerado de Piracicaba reúne 22 municípios e tem um projeto de segurança para aquela região. Até onde poderia ser discutido um projeto também na região, envolvendo os executivos e legislativos municipais, empresariados, sindicatos de trabalhadores, representantes de associações de moradores e mecanismos policiais, para solucionar esse grave problema de segurança? Como você e o vereador Banha encaram esse posicionamento? Eu vejo assim, ele tem razão, eu visitei, fui candidato a deputado federal, tive a oportunidade de viajar a 280 cidades. Então eu conheci um pouco da cultura de São José e região, eu tive Prudente e região, da cultura de Campinas e região e da cultura de Santos e região. Né? Tem regiões que a influência de algumas cidades ela é equilibrada e ela conseguiu então não
abafar a discussão regional. Então, para a gente manter um projeto regional, ninguém pode sentar na mesa dizendo que é melhor que o outro, nenhuma cidade. E fazer efetivamente um projeto regional. Eu concordo com ele. O Estado, nesse ponto, está tentando fazer através do Dr. Grela. Ele acabou saindo, que era a gente primeiro ter câmeras de vídeo monitoramento em todas as cidades e interligadas. Porque o meu banco de dados, eu tenho hoje a cidade, a maior cidade do estado de São Paulo, com câmeras, 1.200 câmeras, e elas armazenam informações segundo a segundo. Né? Tudo está sendo gravado. Você tem que ter um software de gestão que, talvez, se um cara, por exemplo, apontou alguma coisa em Santos, ele pode ter fugido de Praia Grande ou ter ido para Praia Grande. Então, com essa informação, você consegue rapidamente fazer o trabalho de investigação. Há necessidade disso, e em outras áreas de informação entre as guardas municipais, e eu concordo com ele. Só que a cabeça de alguns é que nem a desse senhor que está falando e a minha. Agora, a operação do dia a dia é complexa. Isso cria, então, a vaidade, às vezes, é que leva a não sair do papel. Porque eu quero saber as pessoas têm uma vontade de ver. Eu vi ontem, vou falar claramente, me deu horror. 4 caras tentando cada um pegar um pouquinho da mão da caixa preta que acharam lá do avião que caiu. Como se fosse uma solução de um problema, cara. Parecia que estavam posando para foto numa coisa que não tinha nem sentido. A obrigação do Estado ir lá buscar a caixa preta e descobrir o que era. Aquilo parecia, cara, ainda sorrindo. Antes de implantar isso, tem que criar e aceitar a cultura do cidadão metropolitano, né, Mourão? Se a gente ficar, o que falta aí na Praia Grande, o que falta em São Vicente, falta para todo lugar falta, e precisa ter uma corrente uníssona de resolver os problemas internos, porque o que eu tenho comparado é o seguinte, com relação ao Estado, quanto mais organizado for a região metropolitana, mais ele sai na frente e mais voz ele tem. O que acontece? Nós somos o último orçamento das regiões metropolitanas, ou seja, Ribeirão Preto, Presidente Prudente, Campinas, Piracicaba, região das Águas, depois é que vem a Baixada Santista. Então, para isso, primeiro precisa fazer a lição de casa, como bem disse o Mourão. Ter a cultura do cidadão metropolitano, porque senão pode criar Condesb, pode criar AGEM, pode criar o que quiser, se não houver. Vamos limpar aqui, tirar os anéis, vamos limpar, desarmar, vamos sentar à mesa, vamos reunir e colocar. O que precisa para a região desenvolver? Foi assim que nós conseguimos ser inseridos. Eu vou só falar para ele entender. Tinha um governador, eu vou falar o nome do governador, o governador Fleury, naquela época criou o programa Operação Espanador. Por que era Operação Espanador? Na verdade, era segurar. Por quê? O comando da polícia local, regional, de qualquer polícia e de qualquer órgão de serviço público do Estado, ele não pode estar a serviço de quem indicou e, se for o caso, a serviço de algum político que indicou que tem cargo executivo na região. Por quê? Porque, especificamente da segurança, era assim, Operação Espanador. Se você apertar na cidade A, a segurança, não há dúvida, porque você tem uma região conurbada, aperta, vai para outra cidade. Então você espana o pó para outra cidade e aí o problema da poeira vai ficar nas outras cidades. Acaba não resolvendo. Se não houver vai aumentar a criminalidade nas outras, nas 8 e aquela bacana fica temporária. Mas é sob pressão, é uma caixa de pressão. Você fica tendo que segurar o cara para fora e daqui a pouco ele volta. Ou então, se você aperta o cerco nas 8, o cara corre para quem está mais folgado e vai aprontar lá. Ou faz uma ação e aprende que nós somos uma região metropolitana e que o cidadão é metropolitano e que não adianta eu ter segurança na cidade A se eu passar por São Vicente, que nem aconteceu lá outro dia, e o cara me assaltar no farol e às vezes já tirar a vida de alguém, não adiantou nada eu ter segurança na Praia Grande e em Santos, porque eu não resolvi, porque eu às vezes trabalho na outra cidade, eu estudo na outra cidade, eu namoro na outra e vou me divertir na outra. Sem dúvida. Cara, você está sujeito a qualquer momento a passar por uma dificuldade. Está aí o porquê que o dever da segurança pública ela é do Estado. É por conta disso, porque você tem que fazer ações coordenadas, não no município pontualmente, mas em todo o Estado.
e outro estado também, porque aí o espanador vai ser para outro estado, mas pelo menos, vamos falar aqui, não vamos ir tão distante já que nós estamos num programa regional, vamos falar pelo menos do nosso estado, deixar as outras questões para o Brasil, para cada estado que tem seu governador. Eu vou até cortar você. Quando a gente começou a apertar no Rio de Janeiro, com as UPPs e aquela pressão do Exército no Rio de Janeiro, onde veio parar? No litoral norte. Migrou. Migrou para o Litoral Norte. E as autoridades... E Vale do Paraíba. Mas você consegue resolver com meias verdades? Você tem que falar a verdade à população. Aqui tinha alguns delegados de polícia, algumas pessoas da segurança pública falam, não, aqui não tem crime. É mentira. O crime está instalado, está organizado. Por quê? Porque o Estado não se organizou. Não, aqui não tem Estado organizado. Não tem Estado Não, organizado. tem crime organizado. Tem organizações criminosas. É o que E eu não estou criticando o governador do Estado, não. Eu falei assim que hoje existe, se a gente desconhecer cara, é uma loucura. Se alguém falar para mim que não tem uma estrutura paralela ao Estado neste país, quando eu falo Estado, é governo, municipal, estadual e federal, né? A lógica, a gente jurídica. Cara, existe um mundo paralelo ali do lado. E eu sou testemunha disso, eu vivo isso aqui. Não é? Eu quero que governadores e presidente da República convivam 6 meses sendo prefeito. E depois ele vai ver que existe o que ele está falando que não tem. Mês e meio. E, Mourão, e a amiga... Eu tenho que limpar uma praça, e para limpar uma praça, eu tenho confronto com o crime organizado, com o tráfico. Se isso não é uma verdade, então sou louco. E a amiga é aquele que fala a verdade. Agora você falou um ponto importante, limpar a praça. Eu vou trazer aqui especificamente para a cidade de Santos. Aproveitar a presença... Só vou contar uma aqui. O bombeiro foi subir o morro de São Bento. É verdade. O caminhão teve que voltar de volta, teve que descer a morro, a toque de caixa, porque tinha que ter autorização para subir. Pode um bombeiro ter que, numa cidade que considera a melhor cidade do Brasil, ter que subir o morro para apagar um incêndio. Cara, a Sabesp foi trocar um motor de uma estação de um negócio de água e teve que pedir autorização. Cara, é maluco. Peraí, agora já estou sentindo aqui um nome para governo de estado, porque o nosso calcanhar de Aquiles é a segurança pública. Já vi que o Mourão está integrado tem nisso nome aí. pra... Agora, falando especificamente, estamos longe ainda da próxima 4 eleição. anos, né? Falando especificamente da nossa cidade, trazendo aqui o que o Mourão falou, de locais públicos abandonados, que isso atrai a criminalidade. Vou aproveitar a presença do Banha aqui, que tem um projeto no centro da cidade. Ora, hoje ainda eu passei na Conselheiro Neves, entre Amador Bueno e a João Pessoa. Parece que é a Mata Atlântica. Aquele Alegra Centro foi o maior tiro no pé, engessou a cidade com os patrimônios históricos, aumentaram o raio de engessamento, proteção, e tem que diferir o que é patrimônio histórico de coisa velha. Aí o que aconteceu? Engessou toda a cidade, não se faz nada na cidade, Mourão. Ficou escombro, depósito de prostituição, de casa de mercancia de droga, traficância, um gueto institucionalizado, onde as pessoas não têm onde morar, elas ficam se abrigando dentro de um índice de tuberculose assustador dentro daqueles cortiços. Ou seja, tem que mexer nessa ferida. Isso, eu já falei isso para o promotor de justiça, foi um duro golpe que a cidade recebeu devido a alijaram todo o centro da cidade em detrimento de reserva de mercado. Com Depasa, ou com Defate, começaram a tombar torto e a direito tudo que tinha no centro. E hoje engessaram a cidade, e hoje nós temos que fazer o movimento contrário para que dê vida àquele local, habite com pessoas, que as pessoas tomem conta daquele local, zelem pelas escolas, zelem pelas coisas de saúde públicas, e que a gente possa ter um convívio harmonioso. Agora, do jeito que está aquilo lá, todo engessado, legalmente, não vai sair para lugar nenhum se não botar a mão nessa ferida. Ione, pois não, mais participações aí dos nossos telespectadores. Mais uma, do Cosme da Areia Branca. Cumprimento o prefeito, vereadores, convidados e pergunta a todos. A Zona Noroeste ainda chora com o assassinato de um dos melhores comerciantes que empregava muita gente, senhor José Fernandes Gouveia. Até quando o Congresso e o Senado do Brasil vai ficar omisso e mudar as leis contra os bandidos que assassinam trabalhadores? Só vejo na TV Senado e TV Câmara leis para o aumento de salários e cargos de confiança para eles, prejudicando só o povo brasileiro. Qual a opinião de vocês?
Mourão foi congressista. Eu tenho uma opinião, fui congressista e se alguém entrar nos anais da Câmara vai ver que o meu primeiro discurso foi sobre segurança. E foi lá que eu tive a pachorra no popular de levantar todas as pessoas, as grandes guerras do mundo, desde a Segunda Guerra Mundial até o dia que eu estive no Congresso. Foi quando eu achei que morreram 1.300.000 pessoas em guerras em todo o mundo e o Brasil tinha matado quase 1.900.000 pessoas só em homicídio na rua, sem os de trânsito. Eu falei que nós tínhamos uma revolução constante presente no país e não tínhamos acordado para essa realidade. E que o Brasil tinha um foco, discutir economia. E todo dia economia, e aí tem uma coisa, não tem educação para discutir com plenitude, com profundidade na qualidade da educação e outras áreas mais. Mas para falar especificamente da questão disso, o delegado-geral que assumiu a semana passada, ele disse que menor era o 007, tinha autorização para matar. E aí tomou um sarrafo, porque ele disse que tinha que rediscutir a questão do menor. E ele tem razão, ele dizia o seguinte, o policial hoje prende, eu vi isso acontecer esses dias em Praia Grande. Cara, teve que se pressionar para ir mandar uma busca, para ir prender um menor, porque ele chegou e enfiou um revólver na cabeça do motorista para ele descer, para tocar fogo no ônibus. Aí, ele não matou o cara, então ele não tem problema. Cara, mas ele não tem risco, está esperando ele matar, então mata que é para prender. Cara, nós vamos enfrentar isso, cara. Não dá. Você acha que este crime de botar uma arma na cabeça de alguém não é tão perigoso? Então o que é perigoso? Já é um crime, já é porte de arma. Ilegal, né? Cara, já é ameaça. Então a questão é que nós ficamos com esta história exacerbada de direito humano, passamos um trauma de revolução e achamos que tudo o Estado é ditatorial. Não, calma, gente. Ninguém vai tirar, e eu quero garantir os direitos constitucionais, mas essa que nós estamos garantindo os direitos constitucionais, nós estamos no Estado de Direito nesse país? Mentira que nós estamos no Estado de Direito. É uma verdade, uma inverdade. Não existe Estado de Direito nesse país. O cidadão que não consegue transitar está numa ditadura. A ditadura de quem tem o Estado paralelo que manda mais que a gente. Essa é a verdade. A gente acorda para isso. Muito bem. Mourão, estamos com o minuto final do programa aí. Falar um pouco mais ameno agora, tá certo? Não? A temporada vem aí, vem o carnaval, você tem um minuto aí para convidar o pessoal da toda a região, que vem de fora, explicar como é que vai ser o festejo aí de Momo, aí na cidade de Praia Grande, que sempre recebe aí milhares de turistas, né? Esse tema foi pautado pela casa, né? Eu sou favorável de que enquanto a gente não não espalhar, eu sei. É um tema latente, né? Eu sei, mas eu tenho falado muito sobre a questão de amor. Eu acho que a gente vive uma sociedade amarga, o país precisa parar de ser amargo. A gente tem que discutir de uma forma, por isso que eu prego muito, sem dar nome Geraldo, sem dar nome Lima, sem dar partido, cor partidária, porque quando a gente traz isso para a mesa, a gente acaba não resolvendo os problemas da sociedade. Eu diria o seguinte, a gente precisa irradiar mais positivismo nesse país, para que a gente, quanto mais positivo a gente pensa, melhor vira a sociedade. É uma lei universal que existe e que a gente não pactua com ela, mas as igrejas sabem como é que funciona isso. E dizer que Praia Grande está tentando fazer a sua parte. Por isso que às vezes eu rechaço essas questões desse negativismo para poder falar, gente, vamos pensar no positivo. E é dessa forma que a gente está tentando fazer esse ano começar. E, lógico, o carnaval está aí, a gente espera que transcorra com a maior normalidade, que o governo olhe que o carnaval é uma festa popular, mas que aflora a libertinagem, isso é normal, né? Porque nós estamos no verão, ainda é essa coisa, e que tem que reforçar mais esse quadro que está aí. Porque... E você vai fazer o seguinte, vai voltar aqui antes do carnaval para falar sobre como vai ser o carnaval de Praia Grande. Sim, senhor. É mais um mês pela frente, e você volta aqui antes disso, sem dúvida nenhuma. Estamos fechando aqui mais uma edição do Painel Regional. Obrigado ao prefeito Alberto Mourão, prefeito de Praia Grande do PSTV, ao vereador Banha, do PMDB aqui de Santos, nosso painel Rogério, Ione Furucal, você que participou com a gente pelo telefone, pelas redes sociais. Estamos sempre juntos, estamos 13h ao vivo, reprise às 8 da noite, de segunda a sexta, e no final de semana, sábado, uma edição às 3 da tarde, no domingo, às 5 da tarde. Obrigado. Tchau.